Hoje eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 20, os 15 primeiros versículos. E diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedai. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo, o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. A conhecida história de Josafá descreve uma batalha épica de Israel. Essa batalha é relevante para nós hoje, porque enfrentamos dificuldades em nosso dia a dia. Batalhas financeiras, batalhas espirituais, batalhas em nosso emprego, batalhas emocionais, batalhas físicas quando adoecemos. Todos os tipos de batalhas surgem no nosso cotidiano. Deus deixou a história de Josafá na Bíblia para ilustrar certos princípios espirituais vitais para que nós possamos vencer as nossas lutas. Josafá, rei de Israel, ficou sabendo por um amigo que 3 nações inimigas haviam se unido e vinham contra ele com o intuito de atacá-lo. As perspectivas não eram nada boas. Eram 3 nações contra uma. O cronista relata que essas 3 nações eram moabitas, amonitas e meunitas. O versículo 1 mostra que o primeiro princípio para que nós possamos vencer as batalhas das nossas vidas é o de identificar o nosso inimigo. Esse princípio pode parecer até um tanto óbvio, mas na verdade não é. Muitas pessoas simplesmente não sabem quem é o seu inimigo. Geralmente pensamos que o inimigo é uma outra pessoa que está tentando roubar a nossa paz,
ou o nosso emprego, ou alguém em nossa família. Muitas vezes, porém, o inimigo é a nossa própria atitude. Não é tanto a situação que nos deprime, mas a nossa reação a determinadas situações. Antes de começarmos a vencer nossas batalhas pessoais, nós precisamos identificar de forma precisa e honesta quem é o nosso adversário. Porque enquanto culparmos os outros ou a Deus, não enxergaremos o verdadeiro problema. Observe como Josafá reagiu no versículo 3 do capítulo 20. Quando ele soube que essas 3 nações estavam vindo contra ele, ele ficou assustado. A palavra verdadeira é alarmado, esse é o termo. Esta é a reação típica de todos nós. Você sabe que vem 3 inimigos contra você e você é um só. Quando nos deparamos com um problema, nós dizemos: e agora? O que vai acontecer comigo? Estou ficando com medo. Essa é uma reação normal e natural aos problemas. E não está errado sentir medo, a não ser que lidemos com ele da maneira errada. Se usarmos o medo para nos motivar a vencer o problema, tudo bem. No entanto, se ficarmos desanimados e desistirmos, ou ainda, se ficarmos bravos com Deus e questionarmos: por que eu, Senhor? O medo já nos derrotou. O mais comum é desistirmos porque o diabo nos acusa. Ele diz: você é cheio de defeitos. E aí nós aceitamos porque isso é verdade, mas não reagimos. Ou então reagimos dizendo que somos assim mesmo e que não vai ter jeito. Leve seus problemas ao Senhor. Josafá ficou com medo porque estava enfrentando uma situação aparentemente sem esperança. O que ele fez? Josafá proclamou um jejum e reuniu todo o povo para buscar a ajuda do Senhor. O interessante é que quando o povo estava reunido para Deus falar, tinha crianças no meio, velho, criança. Todo mundo está apto a ouvir a voz de Deus. Não precisa separar. Não, Deus vai falar: vamos separar esse ou daquele. Não, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. As pessoas vieram de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. O segundo princípio para que nós possamos aprender a vencer as batalhas consiste em levar os problemas ao Senhor. A oração deveria ser a primeira arma usada quando enfrentamos dificuldades na vida, e não a última, como muitas vezes nós fazemos. Irmãos, nós passamos o ano inteiro, todo ano, proclamando, conclamando os irmãos para jejum, para oração, para vigília, porque essa é uma arma poderosa. É uma arma poderosa para que nós possamos saber como enfrentar as nossas lutas. Quando eu era missionária, um certo dia nós estávamos evangelizando em Paris para os muçulmanos. O nosso objetivo era chamar muçulmanos para assistirem à projeção do filme Jesus. Havia uma sala de projeção que nós tínhamos alugado e lá nós iríamos passar esse filme. Passamos o dia todo entregando convites escritos por nós mesmos, missionários, de próprio punho, escrito em árabe. Naquele dia, tinham tentado até nos apedrejar, nos ofenderam, nos xingaram. Vimos muitos árabes nos provocarem e poucos minutos antes de nós começarmos a testar a aparelhagem e passar o filme, quando nós fomos testar a aparelhagem, nada funcionava. Nada, absolutamente nada. Nós havíamos percebido, como Josafá, que tínhamos um problema. Nós testamos novamente, faltava 1 minuto para começar o filme, nada funcionava. Então nós paramos tudo e fomos para um carro que estava estacionado atrás do lugar da projeção e todos nós oramos. Após uma oração fervorosa, pedindo e implorando a Deus que as coisas funcionassem, tudo voltou a funcionar. E naquele dia, muitos muçulmanos se converteram a Jesus. Não deixe que o medo ou os seus defeitos parem você. Não permita. Eu estava contando lá em cima
Eu sou capelã de um hospital e esse já é o terceiro lugar que nos mudam dentro desse hospital. Nós começamos num lugar muito grande, um lugar de culto maravilhoso. Depois nos mudaram para um segundo lugar e começaram, muitas reclamações aconteceram. E aí nós fomos para um terceiro lugar. Alguns dias, irmãos, tinha eu, uma outra moça e uma terceira. Vários dias, só nós três. E aí muitas viam a gente orando. Eu orava, fazia propósito, jejuava, até que foi o dia da inauguração desse terceiro e último local que nós estamos, né? O mais interessante que Deus faz nas nossas vidas, Ele é um Deus que nos surpreende. Tinha mais de 30 pessoas. Eu tinha que pedir às pessoas, para à medida que elas fossem recebendo oração, que elas fossem embora, que elas saíssem, porque estava super lotado. Havia grávidas, havia pessoas que não podiam ficar em pé, porque as cadeiras, não tinha mais cadeira para ninguém. Deus é assim, irmãos. Se eu tivesse desistido, houve um dia em que alguns disseram para mim: pastora, se não derem mais lugar nenhum, tiraram o nosso local, a gente não vai mais fazer culto. E eu tive que chegar lá e dizer: não, nós vamos, nem que seja no banheiro, mas nós vamos buscar Deus. Deus não vai deixar as coisas assim. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Deus não vai deixar as coisas do jeito que estão. Você só tem que perseverar. Agora, você pode levar a sua caminhada de duas formas: ou murmurando, reclamando, dizendo que é assim mesmo, que nada na sua vida está bom, nada vai para frente. Ou então você pode ir de cabeça erguida, confiando e crendo que Deus vai fazer na sua vida, irmão. É uma escolha sua. O povo de Israel murmurou, mas nós não podemos murmurar, não vamos murmurar. Vamos erguer a cabeça, porque o nosso Deus é poderoso. Quando nos sentimos ameaçados e em pânico, a última coisa que tentamos é a oração, porque não queremos encarar o problema e resolvê-lo. O que nós queremos mesmo é que Deus resolva o problema por nós. E quando Ele não resolve o problema por nós como nós queremos, aí nós nos frustramos. Lembre-se de que Jesus enfrentou grandes batalhas durante a sua vida aqui nesse mundo. E Ele também orou em todo o tempo. Jesus buscou a Deus em todo o tempo. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou e disse: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Ele tinha certeza de que aquela situação não ficaria daquele jeito. Amém. Josafá de fato orou. Ele disse: Deus, eu sei que me ajudaste no passado. Irmãos, para você ter força, ter fé e perseverança, você tem que ter experiência com Deus. Sei que podes ajudar-me no futuro. Então, por favor, Senhor, ajuda-nos agora. Versículos 6 a 11. E ele continuou dizendo: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém. Ele sabia quem era Deus no passado. Sabia que Deus estava com ele naquele momento. E sabia também que Deus estaria com ele no futuro. Portanto, disse confiadamente: ajuda-nos agora. Muitas vezes nos faltam forças. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Isso é verdade. Nós nos deparamos com problemas e não sabemos o que fazer. Mas temos que olhar para Ele. Ele pode nos ajudar. Não adianta olhar para o outro lado. Não é porque você é o líder que você sabe sempre o que fazer. Nós temos que ter a humildade de sabermos que nem sempre nós sabemos o que fazer. Mesmo quando estamos à frente. Porque nós precisamos buscar a Deus sempre, depender dEle sempre para tomar decisões corretas. O terceiro princípio que nós temos que colocar dentro do nosso coração e da nossa mente, para sermos vencedores das nossas lutas e batalhas, consiste em admitir a nossa incapacidade. Precisamos dizer como Josafá: Senhor, eu estou com um problema, Senhor. Eu preciso que Tu me ajudes.
Há apenas um tipo de pessoa que Deus não ajuda. É a pessoa que pensa que não precisa de Deus e nem de ajuda. Quando você disser, Senhor, estou com um problema, preciso de ajuda, admito minha incapacidade, então Ele poderá ajudá-lo. A vida do cristão é uma vida sobrenatural. E nós precisamos do poder de Deus para viver as nossas vidas. Não podemos viver a vida por nós mesmos, pois temos escassez de poder e nós temos um inimigo que é invisível. Vivemos a vida cristã não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4:6. Precisamos permitir que o Espírito de Deus atue em nossas vidas e precisamos pedir a Deus por isso. Precisamos clamar. Depois que Josafá admitiu que tinha um problema, ele disse, Senhor, não sei o que fazer. E ele acrescentou, mas nossos olhos se voltam para ti. O quarto princípio para que nós possamos vencer as nossas lutas consiste em confiar nos recursos de Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Seguidamente voltamos nossos olhos para qualquer outra coisa, para tudo mais, exceto para aquele que pode solucionar os nossos problemas. As circunstâncias podem ser comparadas a um colchão. Se estivermos em cima do colchão, descansaremos facilmente. Mas se estivermos embaixo do colchão, podemos ser sufocados por elas. Se mantivermos nossos olhos no Senhor, Ele nos colocará acima das circunstâncias, sempre. Observe como Deus respondeu à oração de Josafá, no versículo 15. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Se você disse alguma coisa. O quinto princípio para vencermos as lutas consiste em descansar na fé. Muitos cristãos hoje em dia estão totalmente exaustos. Eu tenho percebido que nos últimos dias as pessoas têm estado exaustas, porque tentam lutar nas batalhas de Deus com a sua própria força. Não descansam, nunca descansam em Deus, e vivem cansados, desanimados e oprimidos. Quando tentamos lutar com o nosso poder, podemos estar certos de que seremos derrotados. Logo depois de nos tornarmos cristãos, temos a tendência de pensar, Deus, você não sabe que negócio você fez quando me salvou. Sabe, Senhor, eu vou fazer algo pelo seu reino. Vou sair e conquistar o mundo. E realmente eu vou te ajudar. Então trabalhamos duro por algum tempo e por fim voltamos dizendo, Senhor, eu sei que te decepcionei, sinto muito, eu sei que te desapontei. Mas Deus responde, não, você não me desapontou, porque você não estava me sustentando. Nós não sustentamos a Deus. Deus é que nos sustenta. Não temos Deus em nossas mãos. Nós é que estamos nas mãos dele. Deus está tentando dizer para cada um de nós, descanse na fé e deixe-me trabalhar por você e em você. O nosso problema é que muitas vezes nós não deixamos nem Deus trabalhar em nós e nem por nós. Então nós metemos a nossa mão, o nosso bedelho aonde nós não somos chamados. Deixe-me trabalhar em sua vida. Deus quer dizer para mim e para você. Não desista por causa dos seus defeitos. Deus está trabalhando por mim e por você. Deixe que Ele opere. Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Em outras palavras, do mesmo modo como você se tornou cristão, assegure-se de viver a vida cristã da mesma maneira. Você não se tornou cristão se esforçando. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Você apenas diz, Senhor, eu descanso. Eu permito que tu vivas em mim. Eu permito que tu me transformes. Deveríamos continuar a viver como cristãos desse mesmo modo. Obter vitória na vida é um presente de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Não é por penitência,
Não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus. Quando finalmente eu compreendi esse princípio, foi um alívio para mim. Eu pedi demissão do meu cargo de administradora geral do universo e percebi que o mundo não iria ruir. Eu estava não apenas tentando resolver meus problemas, mas eu queria assumir a situação de todos os outros que estavam à minha volta. Eu tinha aquele complexo de Atlas. Estava carregando o mundo em meus ombros. Finalmente, eu entendi a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus diz que eu não devo desistir e muito menos carregar um fardo que não é meu. A batalha não é sua. Relaxe. Você é filho de Deus, a batalha é dele. Por 2 vezes nessa passagem, Deus instruiu Josafá para que ele não temesse. O rei pensava que tinha todas as razões do mundo para temer. Afinal, eram 3 contra 1. Mas Deus disse, não tenha medo. Por que não? Porque Deus prometeu que lutaria por eles. É por isso que você não pode ter medo. Deus prometeu que vai lutar por você. Glória a Deus. Alguma vez Deus perdeu alguma batalha? Não. Nem uma única vez. Então você já sabe quem vai vencer no final. É como ler o último capítulo de um romance e ficar sabendo que tudo vai acabar bem no final. E então voltar a ler o restante do livro descansado. Experimente. A sua e a minha vida, elas são assim. Nós já sabemos como será o último capítulo. O último capítulo será o dia da nossa vitória. Então, passe as páginas da sua vida sem se desesperar tanto, sem se preocupar tanto. Descanse no Senhor. Seus problemas diminuem quando você os entrega ao Senhor. Observe o que mais Deus disse a Josafá. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes. O que significa permanecer firme quando se tem um problema, quando se está enfrentando uma batalha, quando sua vida está em crise? Significa ter uma atitude mental de quietude. Quando eu estava mostrando lá em cima também, quando a pessoa que me ajuda nesse culto no hospital, quando ela viu a multidão de gente, ela disse uma coisa interessante que está bem aqui. Ela disse, pastora, você é uma pessoa. Eu digo, não, minha filha. Deus nos levantou. Nós somos um grupo. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Nós somos um grupo de pessoas que está orando, lutando, consagrando nossas vidas. Todos nós estamos para que o Senhor nos use. Amém. E ela disse, Deus tem senso de humor, porque a minha vida está toda de cabeça para baixo. A minha vida eu estou cheia de problemas, mas hoje eu estou glorificando a Deus, porque eu estou vendo a mão de Deus operando na minha vida, através da vida dessas pessoas. Amém. Nós temos que ter uma atitude mental de quietude e de confiança em Deus. Nós temos que confiar nele. Há uma coisa que estou aprendendo, nunca é da vontade de Deus que eu fuja de uma situação difícil. Nunca. Se eu fugir, a mesma situação difícil vai aparecer novamente um pouco mais adiante. Às vezes, pessoas me dizem para não pressioná-las quando eu as confronto com algo. Talvez tenha uma aparência um pouquinho diferente, mas lá no fundo vai ser a mesma coisa. Porque Deus quer ensinar-nos que Ele é suficiente em todas as situações pelas quais passamos. Se não aprendermos isso hoje, podemos aprender na semana seguinte. Se não aprendermos na semana seguinte, podemos aprender no próximo ano. Mas por fim, nós aprenderemos. Cedo ou tarde, nós aprenderemos. Depende de nós retardar ou não esse aprendizado. Podemos evitar muitos problemas, permanecendo firmes e esperando em Deus, em quietude e fé. Quem somos nós para permanecer firmes? Josafá diz que devemos ter fé no Senhor, no nosso Deus, e seremos sustentados por Ele. Devemos crer em seus profetas e seremos bem-sucedidos. Em primeiro lugar, precisamos permanecer fundados no caráter de Deus. Deus é fiel e devemos confiar nele. Ele nunca vai nos deixar. Irmãos, eu tenho
44 anos de evangelho, que eu creio em Jesus. Ele nunca me deixou, em momento algum. Eu não posso nunca contar uma derrota, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, nas maiores tribulações, nas perdas, nas doenças físicas, nos problemas emocionais, nos problemas espirituais, a mão dele sempre esteve comigo. A misericórdia dele e a graça dele nunca se apartaram de mim, irmãos. Esse é o testemunho. Nos momentos mais difíceis, Deus esteve sempre ali, sempre me sustentou. Até aqui Ele tem me ajudado, irmãos. Ele não falha. Se você permanecer nele, Ele não falha. Precisamos permanecer fundados no caráter dele. Em segundo lugar, temos que permanecer firmes na palavra. Irmãos, essa palavra é fiel e verdadeira. Quando Jesus nos ensinou a orar, quando Ele falou sobre essa palavra de Deus que nós tínhamos que cumprir, ela não vai deixar que nós sejamos enganados. Há muito vento de doutrina, há muito falso profeta por aí, há muita gente fazendo do evangelho aquilo que não deve, e muita gente indo junto com essa multidão. Mas se você conhecer essa palavra de Gênesis e Apocalipse, ninguém pode te enganar. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, e que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas não é possível. Quem está firmado nessa palavra, irmãos, não tem como ser enganado. Você confronta o que eu digo e o que qualquer outro líder diz com essa palavra. Se não estiver de acordo, seja anátema. É mentira. Não é de Deus. Então é preciso que a gente conheça a Bíblia. Você quer vencer os seus problemas? Você quer seguir firme na presença de Deus? Você quer que os anos passem? Você olhe para trás e veja os seus passos e os de Deus em toda a sua vida. Você quer olhar para trás e ver a companhia dele desde muito tempo atrás até o dia de hoje? Conheça essa palavra. Ninguém vai te enganar. Ninguém vai te passar para trás. Você não vai ser coitadinho nunca. Porque essa palavra é fiel e verdadeira. O sexto princípio para que nós possamos vencer as nossas lutas, as lutas da vida, consiste em agradecer a Deus pela certeza da vitória. A história de Josafá é fascinante, porque depois de ter consultado o povo, ele designou homens para cantarem ao Senhor, para louvarem a Deus por seu esplendor e sua santidade, enquanto iam à frente do exército. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Deus mandou ir para a luta, Ele foi cantando. Ele designou pessoas para louvarem a Deus pela vitória. Se você só murmura e só vai louvar a Deus no dia que Deus entregar a vitória na sua mão, aonde está a sua fé? Tente imaginar. Estão duas montanhas e um vale no meio. E nesse vale iria acontecer a batalha. Numa das montanhas estão 3 nações inimigas, só esperando para devastar o povo de Israel. Na outra estão os judeus liderados por Josafá. Ele diz ao seu povo: este é o plano de Deus para a batalha, amigos. Quero que todos aqueles que fazem parte do coral tomem a dianteira. Pense que plano doido. As coisas de Deus são assim, para confundir as coisas dos homens. O povo do coral tome a dianteira. Assim eles partem para a batalha com o coral à frente do exército, cantando louvores a Deus. Se você é só louvar a Deus depois da vitória, do que vai adiantar, irmãos? O plano de Deus funcionou? Sim. Os 3 exércitos inimigos ficaram confusos. Os soldados acabaram matando uns aos outros. Tudo que o povo de Deus teve que fazer foi dividir os despojos depois. Por que Deus agiu desse modo?
para que nós aprendêssemos de maneira clara e objetiva que devemos louvá-lo com fé, mesmo antes da vitória. Amém. Como você está esperando pela promessa de Deus? Murmurando? Dizendo que não vai dar mais? Por várias vezes as pessoas me ligaram do hospital: pastora, é melhor então, acho que não vai dar mais para a gente se reunir. Não, minha filha. Não, meu filho, não é assim. De que adiantaria ter fé só no dia em que estivesse tudo lotado? Não. Deus não vai deixar as coisas como elas estão. Cabe a nós confiar nele, crer nele, ele é nosso amigo. Havia um jovem chamado James Stewart, que não era cristão. Era, na verdade, uma pessoa que não gostava de cristãos. Um dia, a mãe do James comprou uma Bíblia e colocou-a em cima de uma mesa. E disse: aqui está, filho. Essa é a sua nova Bíblia, disse ela. James perguntou: para que serve isso? Você ainda não sabe, meu filho, mas está quase se tornando um cristão. Por isso eu comprei essa Bíblia, disse sua mãe. Não estou não, mãe, replicou James. Eu vou jogar futebol e depois, quando eu morrer, eu vou para o inferno. Naquela noite, a mãe de James colocou-se em pé e disse: meu filho vai se tornar um cristão. Ele ainda não sabe, mas eu já estou agradecendo a Deus. Eu te agradeço, Senhor. Então os amigos de James começaram a vir falar-lhe na rua. E disseram: fiquei sabendo que você se tornou cristão. E ele dizia: claro que não, isso é impossível, isso é maluquice da minha mãe é louca. Eu vou jogar futebol e no dia que eu morrer eu vou para o inferno. Que crente! Mas a sua mãe disse ao pastor: pastor, eu gostaria que o senhor reservasse 20 minutos sábado à noite para o meu filho dar um testemunho. Imagina a risada de todo mundo. Na sexta-feira à noite, James estava jogando futebol, como sempre. De repente, no meio do campo de futebol, no meio do jogo, ele sentiu a presença de Deus bem ali no campo. E a presença de Deus foi tão poderosa, ele sentiu de uma forma tão poderosa, que ele se ajoelhou. E ele orou ali na frente de todo mundo e disse: Deus, eu realmente preciso de ti, minha vida. Se tu podes fazer a diferença em minha vida, vem e toma para ti. Me salva, Senhor, custe o que custar. Faça com que eu nasça de novo. James saiu correndo do campo e, ainda vestindo seu uniforme, cruzou as ruas, subiu as escadas e entrou em casa. Então ele abraçou a mãe e disse: mãe, eu acabo de me tornar um cristão. É claro, disse a mãe. Eu já estou avisando você há 3 semanas, você não acredita em mim. Essa é uma história real sobre agradecer a Deus antes que as coisas aconteçam. James Stewart foi um grande pregador da palavra. Ele viveu para Deus e escreveu inúmeros livros. A lição é: há poder na gratidão. Seja grato a Deus. Uma vez, logo no início, ainda adolescente, mesmo no início da idade adulta, eu me queixava muito da vida. Eu reclamava muito. Eu me sentia injustiçada em muitas coisas. E um dia, Deus me disse que um dia eu iria crescer e que eu não seria mais ingrata para com Ele. Naquele dia eu chorei muito, porque eu caí em mim mesma e vi como eu era ingrata para com Deus. E o tempo foi passando e o Senhor me ensinou. Cada um de nós pode dizer: Senhor, eu sei que eu tenho um problema, mas eu te agradeço porque não há situação da qual tu não possas tomar conta. Essa é a verdadeira fé. Agradecer a Deus antes de receber. Se nós vivermos nos arrastando, murmurando, tristes e dizendo que a nossa vida é assim, cheia de problemas, até o dia da vitória, para que servirá a nossa fé? Medite nisso. Você pode continuar a sua vida de 2 maneiras: crendo que Deus vai fazer e sendo feliz,
Ou então murmurar a sua vida inteira, achando que Deus foi injusto com você. E aí, no dia em que Deus fizer, porque Deus faz, o que é que você vai dizer? Senhor, obrigada por tua palavra. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Senhor, continua a falar conosco nessa noite, Pai. Escreve essas palavras nas tábuas do nosso coração, Senhor. Senhor, que as nossas mentes sejam inundadas por elas, Senhor. Porque Paulo disse, Senhor, que a nossa fé está lá na tua palavra, Senhor. O nosso culto é racional, Senhor. Não é emotivo, Pai. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.